Quando eu comecei a pesquisar livros, vídeos e material sobre propósito, eu percebi uma coisa muito curiosa. Não tinha lugar para minha mãe. Não tinha lugar para minha mãe e não tinha lugar para muitas pessoas. Porque esse material ensinava que descobrir o seu propósito é apenas ganhar dinheiro. Então, se a pessoa empreendeu, ganhou muito dinheiro, adquiriu liberdade ou conquistou independência financeira, então ela alcançou o seu propósito. Mas será que o único propósito de uma vida é um empreendimento financeiro? Pode até ser para algumas pessoas. Entenda, eu não tenho a menor pretensão de lhe trazer uma receita de bolo para alcançar o propósito. Mas existem parâmetros, existem elementos básicos que nós precisamos aprender. E o primeiro deles é entender nossas características de identidade. Isso é a primeira coisa que eu descobri. Propósito é algo que está profundamente ligado à sua identidade. Toda vez que você se impõe um propósito que não tem nada a ver com a sua essência, isso se chama ilusão. Em algum momento da vida, ela vai se tornar desilusão. Olá, eu sou o Haroldo Dutra Dias, idealizador do projeto Odisseia, um projeto de desenvolvimento humano e espiritual. E é com muita alegria que eu te recebo aqui, para que a gente possa trilhar juntos os caminhos do propósito. Nesta viagem que faremos juntos, eu vou te ajudar a encontrar o seu propósito e a ter significado na sua vida. Você se sente perdido, sem direção em meio a tantas turbulências, tantos desafios, dificuldades na sua vida? Você está no lugar certo. Aqui vamos superar juntos essas dificuldades e empecilhos e juntos vamos descobrir o caminho de uma vida plena. É claro, eu sei que isso pode parecer uma promessa muito difícil, mas eu tenho certeza que ela é possível. E por que eu tenho essa certeza? Porque eu não estou me baseando somente em uma teoria. Eu vi isso acontecer na vida de milhares de pessoas que passaram pelo projeto Odisseia. Milhares de pessoas que estão acompanhando esse projeto. Independentemente da sua condição, do seu estado, da sua idade, mesmo que você pense que já passou da idade para encontrar um propósito na sua vida, eu quero te dizer que nessa semana você vai descobrir estratégias que terão alto impacto na sua vida. Durante essa semana, você vai conseguir entender o que realmente é propósito. Você vai identificar seus potenciais, vai aprender a fazer correções de rota para que você consiga encontrar seu propósito, para que você consiga encontrar sentido e significado. E isso tudo, independente da sua idade, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Todo indivíduo, qualquer pessoa pode ser útil e pode encontrar um sentido na sua vida e na sociedade em que vive. Propósito não é só a vida financeira e profissional. Pesquisas feitas nos Estados Unidos revelam que mais de 65% das pessoas que saem da universidade não têm um propósito definido para suas vidas. Fizeram um curso superior, mas não sabem exatamente o que querem fazer. E além dos aspectos profissionais, quando são avaliadas questões como vida afetiva,
vida familiar, enquadramento na comunidade, pertencimento, essas pessoas revelam que estão completamente desorientadas, que não têm referências seguras que deem sentido às suas vidas. Mas eu gostaria de te contar uma história muito marcante. Imagine alguém que tenha perdido tudo, literalmente tudo. Eu estou falando de Viktor Frankl. Personal task, wait him. Logos, if we overestimate him. Esse homem foi para um campo de concentração junto com a sua esposa. Ela estava grávida. No campo de concentração, eles foram separados. Acabou que a sua esposa morreu junto com seu filho, que estava sendo gestado. Além da sua esposa, seus pais e seus irmãos morreram no campo de concentração. Se você estivesse no lugar desse homem, você ainda encontraria um sentido para a sua vida? Você ainda teria energia? Você teria coragem de buscar um propósito? Fala a verdade. Seja sincero comigo. Pois bem, esse homem teve essa coragem. Apesar de todas essas perdas gigantescas, apesar desse trauma avassalador, esse homem tomou uma decisão. Ele disse que não morreria no campo de concentração, que a vida dele tinha um sentido e que ele ainda tinha algo para contribuir. Ele ainda poderia fazer algo com a sua vida. E de fato, ele fez. Escreveu um livro em busca de sentido, fundou uma nova abordagem psicológica e entrou para a história como um exemplo de superação, mas, sobretudo, como um exemplo de que é possível sobreviver. Veja, sobreviver, refazer a vida, reerguer-se, dar sentido a tudo o que aconteceu e definir novos propósitos. Enfim, é possível renovar, mesmo que você tenha passado pela mais devastadora tempestade. Esse é um exemplo vivo. É possível encontrar propósito em todos os ciclos da sua vida, desde quando você é criança até quando você atinge a idade adulta. Vários alunos do projeto Odisseia têm se beneficiado com essa metodologia de desenvolvimento pessoal que eu criei, o projeto Odisseia. A proposta do ser integral, as 7 qualidades ou 7 elementos do ser integral, foco, obtido através do mindfulness e da meditação, propósito, equilíbrio das emoções, autoconhecimento, gestão do tempo, comunicação pacificadora, espiritualidade e religiosidade. E muitas dessas pessoas já estão apresentando resultados significativos. Na verdade, a meu ver, resultados comovedores. Assista a alguns desses resultados. Como professora, há alguns anos atrás, eu fui diagnosticada com a síndrome de burnout. Eu fui afastada da escola, eu fui afastada do centro espírita, eu fui afastada de todos os trabalhos. E me senti muito mal, foi muito ruim. Eu passei o pior período da minha vida, com certeza. Com certeza. E não conseguia confiar em ninguém para fazer qualquer tratamento. Eu precisava confiar em alguém para fazer isso. Eis que surge, então, o Haroldo, com o projeto Odisseia. E eu, como confio muito no Haroldo, entrei de cabeça.
entrei mesmo, mergulhei na meditação e no autoconhecimento. E quando saio de lá, daquele lugar, trago tudo isso comigo, aprendi a lidar com as minhas emoções e descobri que eu posso fazer meu artesanato, que eu posso costurar meditando e que isso me ajuda muito. Após 25 anos de alfabetizar crianças com muito amor, agora, aos 57 anos, eu estou num novo projeto, me propondo a alfabetizar corações através da costura das emoções. Vou ensinar mulheres a costurar as suas emoções. No mais fundo do meu ser, eu sou grata por todos os ensinamentos, por todos os momentos que vocês proporcionaram a todos nós. Apesar de ter formação, apesar de ser uma pessoa que trabalha, que gosta de aprender, de alguns anos para cá, me domina uma tristeza muito grande, uma sensação de impotência, uma sensação de que eu não sou capaz, um sentimento forte de que eu só consigo sonhar e não consigo realizar. Isso me levou até, inclusive, para tratamento de depressão que fiz, cheguei a tomar remédio. Mas o meu psiquiatra me deu alta, ele disse para mim, teu caso agora não é mais remédio. E quando eu encontrei o projeto Odisseia, eu percebi que muitos preconceitos que eu tinha, muitos incidentes familiares, é que tinham me levado a esses preconceitos, essas tristezas, essas travas que eu mesmo havia me colocado na minha vida. Assistindo o projeto Odisseia, entendendo melhor a questão do ser integral, eu comecei a me achar, me encontrar mais humana, porque eu tinha uma noção que era só eu que não conseguia, só eu que tinha problema, só eu. E aí, conversando com a família Odisseia, fazendo o curso de propósito naquele sábado maravilhoso, ouvindo as pessoas, eu percebi que eu sou tão humana quanto todas as outras pessoas. Desde o final de 2019 eu senti que algo estava faltando, né? Não entendi o que era. Em 2020 eu me encontrava numa tremenda ansiedade devido às mudanças que o meu trabalho sofreu. Então era correria com o hospital, casa, faculdade, e estava me causando um grande desconforto, né? Desespero até, posso dizer, porque me fez ter ataque de pânico, uma sensação de que eu não ia conseguir fazer o que deveria, aquela sensação de que eu não vou dar conta. A pandemia ela foi se instalando, então, e quando iniciou a quarentena no Brasil, os meus horários no trabalho mudaram. Eu fiz troquei de turno, o meu setor virou internação de Covid. Agora a ansiedade era outra, era lidar com um vírus mortal, né? A sensação de que algo precisava mudar, né, era constante em mim, mas essa mudança não era externa, eu sentia que era uma mudança interna que precisava acontecer. E em julho de 2020, então, enfim, eu me inscrevi na Semana do Autoconhecimento e Meditação e consegui fazer o curso. Posso dizer que desde então minha vida começou a mudar, né? Os problemas não mudaram, eles vieram e vieram com mais força. Mas a maneira como eu passei a compreender e a encarar foi que mudou. O hospital passou a ser uma morada constante de mortes, contaminação pela Covid, e eu passei por 2 contaminações, né? E embora ainda houvesse a sensação do medo, da incerteza, eu consegui direcionar a minha confiança. Consegui dar uma ressignificada nisso. Não deixar o medo tomar conta, foi fator de cura. Depois veio o curso de equilíbrio das emoções e aí sim eu pude mergulhar de fato em quem eu realmente sou, e ainda tenho descoberto, né, coisas sobre mim que estão descortinando o meu olhar para minha história e permitindo o meu autorrefazimento, né? Inventei essa palavra para descrever como eu me sinto, né, como é o meu atual estado. E participar da Jornada do Propósito foi fato crucial e uma missão muito clara para mim, que ficou após a Jornada do Propósito, né? De me desenvolver
para que através de mim outras pessoas também possam encontrar sua própria cura e definir também o seu propósito. E isso preenche o meu coração, dá brilho aos meus olhos. Eu sou imensamente grata por ter conhecido o Projeto Odisseia, que somado à psicoterapia que eu já faço há 3 anos, tem sido importante demais para o meu desenvolvimento pessoal. Eu sou um pouco como você. Eu sempre quis saber qual era o meu propósito. E eu busquei várias formas de preencher esse meu desejo e dar sentido à minha vida. Todos sabem que eu venho de uma origem muito humilde. A minha mãe começou com 7 anos de idade a trabalhar em lavoura. Nunca frequentou escola. Ela é analfabeta. Ela aprendeu a ler e a desenhar o seu nome com uma pessoa que ensinou. Ela trabalhava na casa dessa pessoa e ela ensinou ela a ler e a desenhar o nome. Portanto, o primeiro propósito da minha vida foi estudar. Eu sabia que eu precisava estudar. Eu sabia que se eu me acomodasse àquelas condições iniciais da minha vida, possivelmente eu ia passar fome, como muitas pessoas da minha família passaram. Nós viemos do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Não é brincadeira. Meu primeiro propósito foi estudar. E desde criança eu tinha firme esse propósito. E aqui eu devo uma gratidão à minha mãe, porque ela dizia: você precisa estudar, esse menino precisa estudar, eu sei que ele vai estudar. E eu investi toda a minha energia, toda a minha criatividade. Eu quase não brinquei. Estudei e alcancei esse primeiro estágio na minha vida graças aos estudos. Sempre estudei em escola pública, sempre estudei com a maior dificuldade. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Fiz o ensino médio trabalhando 8 horas por dia, mas venci essa primeira etapa. Depois dessa primeira etapa, quando eu já estava na idade adulta, eu precisava encontrar uma profissão. Eu precisava dar vazão à minha individualidade. Foi quando eu fiz um concurso, 14 mil candidatos. Um concurso para um cargo inicial na carreira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu comecei como escrevente. De 14 mil pessoas, eu passei em 12º lugar. Estudando sozinho, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. Estudando e trabalhando. Estudava até 2 horas da manhã, acordava às 7 horas da manhã. E além disso, me dediquei a um grande prazer da minha vida, que é a música. Aprendi a tocar violão, tocava violão, aprendi acordes, aprendi harmonia, conheci alguns músicos do Clube da Esquina, especialmente o Toninho Horta. E nessa fase da minha vida, meu propósito era encontrar uma profissão, era ter uma segurança. E eu passei no concurso, me tornei um servidor público da Justiça Mineira, comecei como escrevente. No nível mais básico, mais inicial. Mas a vida não para. A vida está sempre em mudança. Assim como os ciclos das estações, primavera, verão, outono e inverno, a vida se renova. Eu havia passado no concurso, mas precisava seguir. Eu sentia dentro de mim que eu precisava superar outros obstáculos. Nessa época, eu já tinha minha filha linda, Clarissa. Com uma filha, trabalhando 8 horas por dia, eu coloquei na minha cabeça: vou fazer vestibular para direito, mas não tenho condições de pagar, porque ganhava muito pouco. Eu preciso passar na Universidade Federal de Minas Gerais. De novo, estudando até 2 horas da manhã, acordando 7 horas da manhã, obstinado,
com o propósito. Passei no UFMG, comecei a fazer o curso de Direito. Fazia o curso à noite, trabalhava de dia e ainda cuidava da filha. Tempos de muita dedicação, de muita luta, me formei em Direito. Adivinha? Novo desafio. Eu precisava de um tempo, que era o tempo exigido por lei para fazer o concurso, e durante 4 anos eu me preparei para um concurso dificílimo, o concurso mais difícil da minha vida, o concurso para a magistratura. De novo, trabalhando 8 horas por dia, com uma filha, agora 2 filhos, João Gabriel tinha acabado de nascer e eu estudando. 2.500 candidatos. 2.500 candidatos. E eu passei em 11º lugar. Só Deus sabe o sacrifício, o esforço, mas eu tinha aquele propósito. Me tornei um juiz de direito. No entanto, a vida não se resume à profissão. A vida não é apenas ter uma profissão, ter um cargo. Não. Eu tinha outros propósitos para outras áreas da minha vida. Tinha o propósito de cuidar dos meus filhos, de dar tudo o que eu pudesse para que os meus filhos pudessem estudar. E foi o que aconteceu. A minha filha se formou, hoje é uma profissional, uma terapeuta dedicada, casou-se, meu filho já está indo para o ensino médio, tenho uma filha que eu ganhei de presente do meu casamento com a Priscila, linda, uma princesa, Gisele, está estudando, inteligente, quer fazer medicina. Estamos com a família, esse propósito familiar de educar os filhos, de dar o melhor para eles. Além disso, meu propósito espiritual, meu propósito religioso. Eu sempre me dediquei à atividade espírita, sempre fazia pequenas palestras em Belo Horizonte, mas enquanto eu cursei o curso de Direito, eu também fiz grego clássico na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2010, saiu publicado pela Federação Espírita Brasileira a minha tradução do Novo Testamento e com isso eu comecei a fazer palestras pelo Brasil e pelo mundo. Me tornei também um palestrante espírita e esse é também um dos grandes propósitos da minha vida, minha atividade religiosa. Levar consolação e esclarecimento através da minha crença, da doutrina espírita, e eu viajo pelo mundo inteiro, levando isso, fazendo palestras, escrevendo livros, é também um propósito. E eu poderia aqui falar por muitas horas, mas basta 1 segundo de amor para comover muito mais do que todas essas palavras que eu acabei de proferir. Muito obrigado. Tinha também o propósito familiar, reconstruir minha família. Hoje estou com Priscila, minha esposa querida, companheira que está ao meu lado, apoiando em tudo, apoiando em todas as iniciativas, me ajudando com os filhos, João Gabriel, Gisele, Clarissa já está casada, mas sempre a gente se encontra, a família inteira, reconstruindo a vida. E nós dois, eu e Priscila, temos esse propósito de formar uma família sólida, uma família estruturada, com fidelidade, com respeito, com amor, com cuidado. Esse é o propósito que eu divido com ela. Além disso, um outro propósito, o propósito do projeto Odisseia. Eu sempre quis algo sobre desenvolvimento humano que pudesse ser levado para as empresas, que pudesse ser levado para as instituições públicas, algo que fosse honesto, algo que não tivesse as fantasias, as mentiras que a gente costuma ouvir, alguma coisa realmente consistente, que falasse do ser humano como um todo, que abordasse o ser humano de modo integral.
E então surgiu o Projeto Odisseia, essa parceria com meu sócio querido, Saulo, essa equipe maravilhosa que você está usufruindo, está acompanhando esse projeto que tem mudado literalmente. Literalmente, eu não estou aqui fazendo propaganda. Você sabe, não é do meu perfil isso. Não é do meu perfil isso. Mas está mudando vidas. Você pode ver pelos depoimentos. Você pode assistir às lives, você pode conversar com as pessoas que estão participando do projeto. E elas vão te dizer com toda a sinceridade da alma o quanto esse projeto tem contribuído para mudanças. O curso de autoconhecimento e meditação, o curso de equilíbrio das emoções, agora o curso sobre propósito, as diversas atividades, lives e eventos que nós realizamos têm impactado vidas. E eu me sinto feliz de poder também realizar esse propósito. Em resumo, eu te mostrei um leque de propósitos. Eu te mostrei diversas mudanças na minha vida. Não foi fácil. Tive muitas dificuldades. Algumas vezes, vou te confessar, algumas vezes eu pensei em desistir. Algumas vezes eu fiquei tão abatido, eu achei que eu não ia conseguir. Eu achei que as dificuldades fossem me enterrar, fossem me engolir. Mas não. Renovei as esperanças, renovei minha fé e superei com paciência, com humildade, devagar, acreditando que as dificuldades podem ser superadas, acreditando que nós não estamos sozinhos, que nós todos temos a ajuda de diversas pessoas. Acreditei e estou aqui com novos projetos, novos propósitos para todas as áreas da vida. E é essa lição que eu queria deixar te contando essa minha história. Primeira lição, isso aqui é verdade. Isso aqui não é a venda de um produto. Eu não fui contratado para vender um produto para você. Eu estou te contando uma história verdadeira. Eu estou te contando a minha história. O que eu vou falar durante essa semana, o que você vai ouvir, não é uma coisa que eu li. É algo que eu vivi. É algo que eu senti na pele. É algo que eu quero compartilhar porque faz parte da minha vida. Ao longo da trajetória no Projeto Odisseia, eu pude entrar em contato com a história de vida de outras pessoas. Centenas, milhares, porque já somos mais de 5.000 alunos. Milhares de experiências. E eu pude ver a vida dessas pessoas transformando. É real, é de verdade, é para valer. E eu não poderia deixar de compartilhar essas histórias com você. É claro que há várias razões para eu dividir isso com você. A primeira delas é que ter um propósito é um elemento chave para uma vida plena, para uma vida repleta de significado. Segundo, eu sei que isso faz diferença. Ter um propósito faz toda a diferença. Fez na minha vida e faz em milhares de vidas. Terceiro, existem muitos equívocos, muitas mentiras sobre propósito que estão sendo divulgadas na internet, nas redes sociais. E nós precisamos falar a verdade. 4, faz parte do meu propósito levar esses conhecimentos para o maior número de pessoas possível. Eu estou interessado em transformação pessoal, na minha e na transformação de todas as pessoas que acompanham esse Projeto Odisseia. Esse é um dos maiores propósitos que eu tenho hoje na minha vida. Uma das grandes dúvidas de todas as pessoas que começam a pensar sobre propósito é: será que eu estou velho demais ou velha demais para descobrir meu propósito? Será que propósito tem idade?
Será que propósito se resume à profissão? Será que eu posso ter apenas um propósito? Essas perguntas refletem grandes dúvidas e elas impedem muitas pessoas de descobrirem, de renovarem seus propósitos de vida. E é sobre isso que eu quero falar agora. O projeto Odisseia nasceu com a publicação do meu primeiro livro nessa área, chamado A Bússola e o Leme. A partir dali, nós iniciamos essa grande jornada que é o projeto Odisseia. Nesse livro, eu trouxe uma ideia dos ciclos da vida. Estudando tradições religiosas, espirituais e psicológicas de diversas civilizações, nós chegamos à conclusão de que a vida pode ser dividida em períodos de 7 anos. E são incríveis. Veja você, de 0 a 7 anos, nós temos um grande desenvolvimento biológico. O sistema nervoso está no seu período mais crítico do desenvolvimento. Dos 7 aos 14 anos, esse desenvolvimento físico prossegue, mas começa a surgir outros aspectos. O desenvolvimento emocional, a cognição socioemocional, a habilidade de se relacionar, ao menos naquele ambiente mais restrito. Dos 14 aos 21, nós sabemos, a adolescência. O cérebro ainda em formação, as bases do relacionamento familiar e da comunidade já estão consolidadas, mas agora o indivíduo busca se conhecer, busca se individualizar. Ele quer ser diferente, ele quer encontrar seu caminho no mundo. Começam as mudanças hormonais, surge com toda a força os impulsos, o desejo sexual. E nós sabemos, a adolescência, com toda a sua turbulência, com todas as suas mudanças, se encaixa perfeitamente nesse período de 14 a 21. Depois de 21 a 28, a pessoa começa a se posicionar na sociedade, buscar o seu lugar, o que ela deseja realizar. A questão do propósito assume uma prioridade máxima. 28 a 35, 35 a 42, a grande crise existencial. A crise dos 40. Nesse período de 7 anos, 35 a 42, nós estamos em dúvida. Será que o que realizamos, será que tudo que nós construímos é real? Será que é exatamente isso que eu quero para a minha vida? E as pessoas entram numa verdadeira crise, ficam confusas. É normal. Geralmente, elas já se definiram profissionalmente, emocionalmente, afetivamente. Muitas já estão com família constituída, mas essa dúvida íntima, essa crise que é quase espiritual, surge na vida de todos nós. E assim, todos os ciclos. Depois temos a grande virada dos 70 anos, quando você cumpriu, ao menos, grande parte das obrigações da vida material e agora começa a se questionar o que tem pela frente. É possível encontrar um novo propósito? É possível fazer algo mais? Será que a vida termina por aqui ou eu posso renovar, florescer novamente, frutificar novamente? Claro que sim. Mas o que é interessante nesse quadro que eu estou te mostrando, o quadro do desenvolvimento humano, que é o grande tema do Projeto Odisseia. O interessante nesse quadro é que ele se dá em períodos de 7 anos. É claro que isso tem uma base científica.
É claro que isso está embasado no neurodesenvolvimento. É claro que isso tem raízes sociais, sociológicas, antropológicas. Pensa comigo. Quando que se manifestam os problemas do neurodesenvolvimento? Por exemplo, o autismo. É nesse período de 0 a 7 anos. Quando costuma aparecer a esquizofrenia? É no período dos 14 aos 21. Quando que costuma aparecer o Alzheimer? Geralmente é nesse período, depois dos 70. Quando que nós, homens, temos que começar a nos preocupar com câncer de próstata? Tem um período. O que eu estou querendo transmitir para você? Em cada período da vida, nós temos um foco do desenvolvimento. O desenvolvimento humano, ele se dá em várias dimensões. A dimensão biológica, corporal, a dimensão socioemocional, a dimensão mental, a dimensão social, comunitária e a dimensão espiritual. Em cada período desses, uma dessas dimensões fica ativada. Ela se torna prioridade. Por exemplo, você sabia que até 21, 25 anos de idade, o cérebro ainda está concluindo a sua formação? Por exemplo, o córtex pré-frontal, que é das regiões envolvidas na regulação emocional, no autocontrole, no controle da impulsividade, você sabia que ele ainda está amadurecendo? Por isso que os adolescentes são tão impulsivos e às vezes não conseguem se controlar. Tudo tem um sentido, tudo tem um encadeamento. É um processo. O desenvolvimento é um processo. Depois que nós atingimos uma determinada idade do amadurecimento do corpo, mudanças começam a ocorrer. Nosso corpo começa a diminuir aquela vitalidade, o processo do envelhecimento se acelera, mas, em contrapartida, nós nos tornamos mais experientes, emocionalmente mais seguros. Depois de vivermos muitas dificuldades, obstáculos, desafios, nós agora somos, na maioria das vezes, claro, sempre há exceções, na maioria das vezes, com essa idade, nós já estamos mais serenos, mais maduros, mais ponderados. Começa o grande período do refinamento. Depois dos 42, 56, o indivíduo começa a repetir todo aquele período inicial, mas agora refinando. É o período extraordinário da vida. Infelizmente, a nossa sociedade preconceituosa não reconhece isso. Não consegue lidar bem com o envelhecimento. Nós acreditamos que depois da maturidade, quando começamos a envelhecer, a vida está acabando. Pelo contrário, é aí que a vida fica mais plena, porque você começa a refinar, você começa a polir. Não é mais quantidade, agora é qualidade. Você está interessado no melhor. Eu me lembro de uma história muito interessante. Um senhor, guitarrista experiente, tocava num bar de jazz. E ele tocava muito bem. E as pessoas ficavam impressionadas, aqueles solos de guitarra bonitos, serenos, aquelas notas maravilhosas. Um dia ele ficou gripado e teve que se ausentar. Não pôde tocar no bar por 2 noites seguidas. E no seu lugar ficou um jovem cheio de energia, inquieto, agitado. E esse jovem colocou fogo no bar de jazz, tocava aquela multidão de notas e todo mundo ficou bem impressionado com aquilo. Aquela quantidade de notas, aqueles solos
avassaladores. Passados 2 dias, voltou o guitarrista experiente. E o dono do bar de jazz falou assim, olha, teve um jovem aqui, assim, é uma situação assim, porque ele tocava muito mais notas do que você, viu? Muito mais notas. E aí o guitarrista experiente disse para o dono do bar, sim, eu entendo perfeitamente isso. Sabe por que ele tocava muitas notas? Porque as notas que ele está buscando, eu já encontrei todas elas. É a voz da experiência. Você sai daquela busca por se posicionar, daquela busca maravilhosa, maravilhosa. Do 0 aos 42, você tem que ter essa energia, esse ímpeto mesmo, avassalador, de buscar seu lugar no mundo, de buscar realizar aquilo que você gosta, de encontrar seu propósito. Está tudo certo. Mas depois disso acaba? Claro que não. Depois disso, você já encontrou as notas certas. Nessa segunda metade da vida, você toca somente as notas certas. E toca bonito, aquele som vivo, aquele som cheio, aquela nota no lugar certo, no momento certo, com qualidade, com alma. Esse período do refinamento é período para construir propósito. Às vezes as pessoas chegam para mim e me perguntam, estou com 80 anos, será que eu ainda tenho um propósito? Como assim? Como assim? Com 80 anos, se você quiser, você pode escrever um livro. Com 80 anos, se você quiser, você pode aprender a tocar piano. Você pode aprender a pintar. Com 80 anos, se você quiser, você pode entrar na faculdade de medicina. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu só estou esperando eu ficar mais velho um pouco, que eu vou fazer medicina. Tá gravado, hein? Tá gravado aqui nesse vídeo. Quando eu ficar mais velho, eu vou fazer. Eu tenho que aposentar, tenho que cuidar dos filhos, encaminhar os filhos, mas eu vou fazer. Não tem isso. Qualquer período da vida é período para renovar propósitos. O que eu quero te dizer com isso? Do 0 aos 7 anos, você tem propósitos específicos. Dos 7 aos 14, seus propósitos mudam. Dos 35 aos 42, seus propósitos mudam. Você está vivendo uma crise existencial, a crise dos 40. É natural que você encontre novos propósitos. Se você não encontrar, você não está vivendo adequadamente esse ciclo da sua vida. Depois nós temos outro ciclo importantíssimo, 42 a 49, em que você começa a refinar sua vida espiritual, refinar sua individualidade. Geralmente, as pessoas encontram coisas extraordinárias para fazer. Por exemplo, nesse ciclo, exatamente nesse ciclo de 42 a 49, eu idealizei o projeto Odisseia. Você está participando de algo que eu idealizei agora, nesse ciclo que termina agora. Agora, em setembro, eu faço 50 anos de idade. Foi nesse ciclo de 42 a 49 que eu criei o projeto Odisseia. Estabeleci uma parceria maravilhosa com o Saulo e idealizei e criamos o projeto Odisseia, nesse ciclo. E já estou me preparando para o próximo ciclo, 49 a 56. Novo ciclo, novas realizações, ciclo de refinamento, ciclo de amadurecimento, ciclo de concretização. Entendeu? Mas eu quero te contar um segredo. Em cada ciclo de 7 anos, você vive janelas de oportunidade e janelas de risco, de perigo. Eu vou começar pelo meio. 35 a 42. Crise
existencial, a crise dos 40. É uma janela de oportunidade? Claro. Geralmente a pessoa já escolheu uma profissão, geralmente ela já está casada, na maioria das vezes ela até tem filhos, já tem uma posição definida na sociedade, já encontrou o seu lugar, adequado ou não, satisfatório ou não, não importa, mas ela já construiu algo. E aí vem a crise. Qual que é a janela de oportunidade? A janela de oportunidade é que exatamente nesse período, de 35 a 42, você pode renovar a sua vida. Você pode melhorar. Você pode aperfeiçoar, pode mudar certas coisas. Mudar completamente. Pode aprimorar outras. Você pode redefinir seu lugar nesse mundo. Você pode redefinir sua missão de vida ou redescobrir sua missão de vida. Mas há também uma janela de riscos. Você corre o risco de jogar tudo para o alto. Você corre o risco de ser precipitado e chutar o pau da barraca, derrubar tudo, destruir tudo. Não é necessário isso. Isso não é uma necessidade. Você não precisa destruir tudo para construir algo novo. Você não precisa abrir mão daquilo que é bom. Você não precisa abrir mão daquilo que é maravilhoso na sua vida. Você pode conservar o que é bom e mudar aquilo que está insatisfatório. Você pode conciliar, manter aquilo que é precioso e construir aquilo que você anseia e que você não atingiu ainda. Então veja, 35 a 42 anos, essa crise de identidade é janela de oportunidade, mas é também janela de perigo. E todo ciclo da vida é assim. Todo ciclo da vida. No ciclo dos 70, você tem uma grande janela de oportunidade. Qual? Geralmente você já está totalmente definido profissionalmente. Geralmente os filhos já estão criados. Se você tem filhos, família está estabilizada, você está estabilizado. Você já está maduro, na maioria das vezes. É uma janela de oportunidade para você agora começar a fazer aquilo que você sempre sonhou. E você começar a cuidar um pouquinho mais de você. É um grande período para você pensar um pouquinho em você. Investir. Investir na sua saúde, investir no seu equilíbrio socioemocional, investir na sua mente, ler livros, fazer cursos, aprender coisas novas, aprender habilidades novas, viver a vida de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais proveitosa. Cultivar sua espiritualidade, sua religiosidade, conectar-se com a natureza, conectar-se com a vida. Janela de oportunidade, mas você tem riscos grandes. Você tem o risco de achar que a vida está acabando, você tem o risco de ficar preso ao passado, você tem o risco de ficar saudosista, achando que só é bom aquilo que você fez, só é bom a vida que você já viveu, que não tem mais nada a ser feito, que não tem mais nenhum propósito de vida. É um risco. Quantas pessoas estão desenvolvendo depressão e ansiedade? Exatamente nesse ciclo, no ciclo da melhor idade. Pensa sobre isso. Oportunidades e riscos. Nós temos isso também dos 14 aos 21, não temos? Qual é a grande oportunidade dos 14 aos 21? Você está se descobrindo, os hormônios estão à flor da pele, você está descobrindo o amor, a paixão, a sexualidade, você está querendo dominar o mundo, já está com sonho do que você vai fazer, mas qual o risco? Risco de se envolver com drogas, de se tornar um viciado em drogas, risco de se envolver
com pessoas más, perversas e comprometer toda a sua vida. Risco de se tornar uma pessoa rebelde de maneira excessiva e desrespeitar sua família, seus pais, tudo aquilo que você recebeu. Se tornar o famoso rebelde sem causa. Risco de se tornar uma pessoa exótica. Uma pessoa que não sabe o que quer. A pessoa que quer apenas causar efeito, mas não quer realizar nada de útil, nada de produtivo e fica perdendo tempo chocando as pessoas, dependendo da opinião dos outros, excessivamente dependente da opinião dos outros, é a adolescência. É o risco da adolescência. Dos 21 aos 28, você corre grandes riscos. Riscos de se envolver num relacionamento completamente destrutivo que vai comprometer alguns aspectos da sua vida. Risco de uma gravidez indesejada, etc, etc. Mas também grandes oportunidades. Oportunidades de pensar qual é a sua missão, o que você veio fazer nesse mundo, o que você quer realizar, que vida você quer, o que é vida plena, percebe? Então, deixa eu te contar um segredo. Segredo! Cada ciclo da vida tem seus propósitos específicos. Vou repetir. Nós não temos apenas um propósito na vida que se mantém imutável durante toda a vida. Claro que não! Não faz sentido isso. Se a vida passa por ciclos, se a vida é um contínuo processo de desenvolvimento, como é que eu posso nascer com um propósito só e uma vida inteira para realizar um propósito? Claro que não! Você pode até ter um propósito geral na sua vida. Claro, às vezes você tem 1, 2, 3. São os principais, os atores principais. Mas há muitos propósitos que mudam à medida que você passa por ciclos diferentes. Esses propósitos têm que mudar. Tem que mudar. E tem um outro detalhe, um outro segredo. Mas esse outro segredo eu vou contar para você no próximo vídeo. A vida não é feita de uma área apenas. Não existe apenas a profissão na sua vida. A vida tem vários setores. E nós devemos ter propósitos para cada setor da nossa vida. Percebeu como esse assunto é rico? É claro que aqui eu estou fazendo um voo panorâmico, estou te mostrando de maneira geral essa ideia dos ciclos e dos propósitos. Eu tenho esse material muito mais desenvolvido, com muito mais detalhes, e no momento oportuno você vai poder conhecer, se for do seu interesse. Chegamos ao final do nosso primeiro conteúdo. Nesse vídeo, você aprendeu sobre os ciclos da vida, sobre as janelas de oportunidade e as janelas de risco. No próximo vídeo, eu vou comentar com você sobre os setores da experiência, as áreas em que a vida pode ser dividida e a necessidade de você ter um propósito específico para cada área dessa sua vida. Mas isso só no próximo vídeo. É importante que você comente esse vídeo. Diga, o que você está achando? Quais insights você teve aí enquanto você assistia a esse vídeo? Tocou você? Tocou o seu coração? Eu gostaria muito que você participasse da comunidade fechada no Facebook. Nós criamos uma comunidade no Facebook só para conversar, para discutir sobre essa jornada, sobre esse caminhos do propósito. Além disso, nós temos um workbook, exercícios para você fazer. É muito importante que você mergulhe nisso. Veja, por que uma semana? Para que você possa intensificar.
para que você possa fazer uma imersão, para que você esteja de alma e corpo presente aqui nessa semana, fazendo esse mergulho. Preencha o workbook, participe da comunidade, compartilhe com as pessoas que estão aqui, sinta-se pertencente à família Odisseia, porque é muito bom você estar num ambiente com milhares de pessoas que estão pensando somente o bem, pensando coisas boas, pensando nesse tema maravilhoso, os caminhos do propósito. Eu quero também que você conheça o Projeto Odisseia, o canal no YouTube, o Instagram, @HaroldoDutradias, o grupo no Telegram. É importante você se inteirar. Nós temos lives toda terça, quarta e quinta, 20 horas, horário de Brasília. Participe, se inteire e tem muita novidade chegando por aí. Bom, aqui eu me despeço, mas quero deixar vocês com um gosto emocionante de depoimentos. Pessoas que vão te contar o que aconteceu na vida delas quando elas encontraram o Projeto Odisseia. Eu saí do Brasil, saí de Recife, vim para a Inglaterra e larguei tudo. Cuidei das minhas filhas, que eu amo cuidar, mas aí há muito tempo eu estava esquecendo de mim. Só vivendo para fora para cuidar, que foi importante, mas aí veio o curso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, me fortaleceu, me ajudou a superar as minhas limitações em relação ao meu medo no inglês, não me senti capaz de trabalhar nesse país. Passei um período que eu chorava muito, eu não sabia por quê, mas eu me sentia vazia, alguma coisa estava faltando em mim. E ficava naquela angústia de o que é que eu estou fazendo, as meninas estão crescendo, estão tendo a vida delas, meu marido trabalhando e eu em casa. E esse curso faz parte da minha vida. Eu não tenho mais como viver sem o curso, sem essa jornada, sem essa família Odisseia. E eu estou trabalhando, atuando de acordo com o que eu estou aprendendo nesse curso, nesse projeto de vida. Eu creio que ele vai atingir o mundo, porque ele já está atingindo a Inglaterra. Eu já estou aqui no centro, no St. Elizabeth, em Mashhadam, e esse centro trabalha como orfanato e escola, abriga crianças isoladas da sociedade. E eu estou levando o projeto para lá. Todo esse trabalho de Haroldo eu adapto de acordo com a necessidade deles, e aí eu traduzo em inglês e estou ajudando os professores e a equipe. E eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso. E eu estou assim me sentindo muito feliz em poder ajudar, em poder contribuir, principalmente porque é uma coisa que está dentro de mim. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que esse curso tem feito na minha vida. Desde antes da pandemia, eu vivi um estado de depressão estranha, uma angústia. Eu buscava sentido nas coisas que eu fazia e me faltava um propósito claro. Eu perdi muito daquela minha vontade de realizar, de lutar, de buscar, de fazer as coisas. E a partir de certa idade, o meu único propósito era sobreviver e até sobreviver de mim mesmo. Mas lá para o começo de 2020, uma luz me levou a pesquisar sobre propósito. E eu me deparei com o Haroldo Dutradias num vídeo me falando sobre o livro A Bússola e o Leme. Maravilhoso. E veio também nele meditação. A partir dele eu comecei a clarear minha visão e tudo aquele conteúdo fazia muito sentido para mim. E compreender processos, caminhos, a jornada da vida me trouxeram um ânimo transformador.
A partir do conhecimento e dos estímulos que o projeto Odisseia nos proporciona, aliado com a meditação como qualidade no processo de vida, hoje eu me sinto mais seguro e autoconfiante. O projeto Odisseia trouxe uma visão mais clara para os caminhos de conseguir recuperar a minha força produtiva e transformar a minha vida. Que Deus abençoe ao Haroldo, a toda a equipe e comandantes do projeto Odisseia. Na verdade, eu não me acho com problemas maiores do que os de ninguém, mas passei por um deserto. Perdi meu pai, veio a pandemia, minha avó faleceu de uma forma que me arrasou muito, de Covid, e eu tive que passar por várias situações pessoais. E nesse momento de intensa fragilidade eu fui adoecendo. Eu perdi sentimentos, eu perdi movimentos, eu adoeci do quadril, eu tinha muita dor. E uma amiga uma vez falou assim: escuta os vídeos do Haroldo. E foi aí que eu comecei a te escutar. Numa das palestras você me desafiou a fazer o desafio de 21 dias, né, de meditação. Eu que nunca meditei, comecei a meditar e a focar, e meditava todos os dias e comecei a me sentir tudo muito bem. E você lançou o curso Equilíbrio das Emoções. E a partir desse curso eu comecei a me fortalecer, a me reconhecer, a entender como cada sentimento tinha o seu papel, a me perdoar. E a partir daí, acompanhando diariamente o grupo da família Odisseia, poder participar desse projeto de vida seu é algo sensacional, grandioso. Eu só tenho a te agradecer, tá? Você mudou realmente a minha vida, eu acho que é a vida de quem está ao meu redor, porque quando você acende uma luz em um ser humano, você está clareando ao redor de todos que estão por perto.